Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados e chega também até você pela transmissão da TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, onde você estiver. Nós estamos aí fazendo aquele convite especial para você vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Esse programa Mato Grosso do Sul em Foco tem também esse objetivo de convidá-lo para vir conhecer o nosso estado, o estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero fazer aquele convite de passeio. Estamos aí na semana de feriado, né? Que você possa colocar aí no seu próximo roteiro o estado do Mato Grosso do Sul, conhecer a região turística de Bonito, Bodoquena, saindo até Corumbá ali no Pantanal. É uma região maravilhosa para você conhecer juntamente com a sua família, tá bom? Excelentes passeios, região linda, maravilhosa, você vai querer voltar sempre. Fica o convite para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E nós estamos aí nesta semana preciosa da Páscoa. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Como que é essa história da Páscoa? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai levar até você um pouquinho da história da Páscoa. Como surgiu essa história da Páscoa, de onde vem. E nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 12. Esse é o capítulo que narra a origem da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 8 até o versículo 14, nós lemos assim: Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, estatuto perpétuo. Quando nós lemos aqui esse texto de Êxodo, capítulo 12, que é a origem da Páscoa, nós vemos que é uma instituição dada por Deus. Começa assim o capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o primeiro mês do ano. Vocês vão falar à congregação de Israel para celebrar a Páscoa. Então, é uma ordem vinda do Senhor, dada a Moisés, e Moisés executou esta ordem de Deus no meio do povo de Israel e instituiu ali esta grande festa nacional e também um sacramento da aliança de Deus no Antigo Testamento, a Páscoa. Eles deveriam celebrá-la na saída do povo de Israel do Egito.
É bom lembrar que no Antigo Testamento, salvação tinha um conceito mais de libertação. Por exemplo, quando Deus libertou os filhos de Israel do Egito, o termo era salvação. Deus salvou o seu povo. Ou seja, libertou os filhos de Israel da escravidão lá do Egito, para que eles fossem livres, e deu a eles uma terra que mana leite e mel, e eles deveriam ir para aquela terra. Mas o conceito era um conceito restrito, libertação. E aqui Deus estabelece como seria, então, naquela noite eles deveriam matar ali um cordeiro no final do dia, preparar a carne, preparar a Páscoa com o cordeiro assado em brasa, não podia comer nada cru, nem cozido em água, mas assado em brasa. Eles deveriam também comer aquela Páscoa que, além do cordeiro, tinha o pão asmo, que é sem fermento, as ervas amargas, a água e o vinho. Era a ceia que eles haveriam de comer. E um cordeiro seria morto e o sangue seria passado no umbral da porta, para identificação, quando viesse o anjo vingador naquela noite, que haveria de estabelecer a 10ª praga do Egito, que era a morte dos primogênitos de cada família. Na casa que tivesse o sangue no umbral da porta, aquele primogênito daquela casa seria poupada, e esta ordem era apenas para os filhos de Israel. Mas tinha que ter, não bastava ser filho de Israel, ou não bastava ser da descendência de Abraão, tinha que ter o sangue no umbral da porta. É importante isso, porque muitas pessoas hoje pensam assim: não basta ser filho de alguma família cristã que tem com Deus compromisso. Não, se o sangue não estiver no umbral da porta, aquela família também sofrerá o dano. Ou seja, se você não crer em Jesus como seu Salvador, não basta sua mãe, sua avó, sua tia, seu pai crer em Cristo. A salvação é pessoal, é individual. Então, cada família tinha que passar o sangue no umbral da porta. E naquela noite, diz aqui o versículo 13, quando o anjo do Senhor viesse, ele passaria por vós. A palavra Páscoa, no hebraico, Pessah, quer dizer exatamente isso: passar por cima, poupar, sobrevoar. Quando o anjo vingador chegasse naquela tenda, o sangue no umbral da porta, ele passaria por ela, ele passaria por cima, ele pouparia o primogênito daquela família, que é a origem do termo Páscoa e da palavra Páscoa. Voltando ao cerimonial, um cordeiro era morto e o sangue dele passado lá no umbral, mas tinha que ser morto um cordeiro. A ideia aqui da Páscoa é muito clara: alguém teria que morrer pelo outro. E é exatamente isso que Cristo fez. Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário, derramou ali o seu sangue. Mas lembrando que neste contexto onde a Páscoa foi estabelecida, era o momento da libertação dos filhos de Israel do Egito. Eles deveriam tomar aquela refeição preparados para sair de viagem. E o texto aqui vai dizer assim: eles haveriam de tomá-la com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, e comer às pressas para sair do Egito, porque naquela noite, depois que Deus trouxesse a 10ª praga, os filhos dos egípcios expulsariam os filhos de Israel de lá. Eles que não queriam deixá-los ir, expulsariam. Eles tinham que estar preparados para serem expulsos da terra. Então Deus preparou esse povo para isso. É interessante que deu também como estatuto perpétuo. Isso aqui eu estou falando do ano 1450 aproximadamente, antes de Cristo. Quase 1500 anos entre a Páscoa de Êxodo capítulo 12, com aquela Páscoa que Jesus celebrou e morreu na cruz, exatamente naquele momento da festa pascal. 1500 anos aproximadamente essa distância, e todo ano os judeus tinham que fazer aquela festa. Era como uma preparação para a vinda do Messias, alguém
que viria dar a vida pelo seu povo, substituir aquele cordeiro pascal. Tem até uma história da tradição rabínica que era muito contada para os filhos de Israel, da história do cordeirinho de Rúben. A ideia é que quando Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, havia lá uma família muito pobre e que tinha um cordeiro que era aquele animalzinho de estimação da família. Brincava com o filho, com a criança, e essa criança tem o nome de Rúben. Então, corria para lá e para cá, e quando Moisés deu a ordem, o pai teve que chegar e falar: Rúben, nós vamos ter que matar esse cordeirinho seu e passar o sangue dele no umbral da porta e comer a carne dele assada na brasa. É ordem do Senhor nosso Deus. E Rúben se agarrou ao cordeirinho e disse: não, papai não vai matar o meu cordeirinho. E então o pai diz: filho, ou ele ou você, não tem plano B, ou morre ele ou morre você. Então o cordeiro foi entregue para ser sacrificado, e essa história de Rúben foi contada, tanto que o profeta Natã, depois, quando vai repreender o pecado de Davi, ele conta exatamente uma história assim, de uma família que tinha um cordeirinho. Era uma história bem conhecida no contexto cultural de Israel. Ou ele ou você, alguém teria que morrer no seu lugar. Foi o que Deus fez quando Cristo veio. E ou ele ou você, a morte de Cristo foi substitutiva. Ele morreu no nosso lugar lá na cruz, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Páscoa para nós tem um sentido muito especial. No Antigo Testamento era apenas o conceito de libertação. Deus libertou o povo de Israel do Egito, mas quando aplicamos isto à nossa Páscoa neotestamentária do Novo Testamento, nós vamos ver também que o sentido é o mesmo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, para nos tornarmos filhos de Deus, libertos pela graça de Deus maravilhosa em Cristo. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado lá na cruz pelos nossos pecados. Então, aquela Páscoa lá do Antigo Testamento, ela teve um sentido até a pessoa de Cristo. Agora, na pessoa de Cristo, nós não temos mais uma relação direta com aquela Páscoa lá do Antigo Testamento, que ela era uma sombra daquilo que haveria de vir. Então, aquilo que era uma promessa agora se concretiza em Cristo, e a Páscoa do Antigo Testamento era um sacramento da Antiga Aliança, que é substituído agora pela ceia do Senhor, que é o sacramento da Nova Aliança. É por isso que lá no contexto dos Evangelhos, nós vamos ler que Mateus 26, que o texto diz que estando eles à mesa, comendo aquela Páscoa lá do Antigo Testamento, o cordeiro, o pão asmo, as ervas amargas, o pão e o vinho, enquanto eles comiam, Jesus tomando um pão, aquele pão asmo lá da Páscoa, ele partiu e deu aos seus discípulos. E também tomando um cálice, ele deu aos seus discípulos e disse: olha, agora isso aqui é o meu sangue, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E foi assim que Jesus preparou e transferiu aquela Páscoa do Antigo Testamento para a Páscoa do Novo Testamento. A sombra deu lugar à realidade. No próximo bloco nós vamos tratar do conceito de salvação relacionado a esta Páscoa, este sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Minha gratidão pela sua companhia aqui conosco. Hoje quero deixar um abraço aos nossos telespectadores lá do estado
do Maranhão. Nós estivemos aí no estado do Maranhão, belíssimo estado, e tivemos aí na reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de São Luís, no Maranhão. Nosso abraço a todo esse povo querido do Maranhão. E lembrando que esse programa é produzido aqui pela TV Grandourados. Meu abraço ao nosso querido diretor Rubens, a Roseli, a toda a sua equipe, e ele é transmitido até você pela TV Com Brasil. Obrigado pela sua companhia conosco. Hoje nós estamos tratando sobre a Páscoa, estamos aí no contexto da Semana Santa, semana que nós lembramos desta morte e sacrifício de Cristo lá na cruz. Mas é bom você lembrar que a nossa Páscoa do Novo Testamento é a ceia do Senhor. Os evangelhos registram, tanto Lucas 22, Marcos 14, Mateus 26, quando Jesus pega a Páscoa, celebra a Páscoa, e da Páscoa ele transforma no sacramento do Novo Testamento, a Eucaristia, a ceia do Senhor. E ele diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Olha a ênfase que Jesus dá a esta Páscoa. Era exatamente aquela que eles estavam celebrando. Seria a última vez que aquela Páscoa do Antigo Testamento seria celebrada como a sombra que apontava para o Messias que haveria de vir e fazer uma obra completa pelos nossos pecados. Então esta Páscoa, Jesus está dizendo, é a última vez que essa Páscoa é celebrada dentro do seu sentido real. Agora essa Páscoa vai dar lugar à ceia do Senhor. Então a nossa Páscoa cristã é a Santa Ceia, que nós celebramos todos os meses. Então por que, pastor, aqui na Semana Santa faz comemorações alusivas? Nós não podemos perder essas oportunidades, mas a nossa Páscoa, que vale hoje dentro da história da aliança, não é mais aquela do Antigo, mas a do Novo Testamento, que é a ceia do Senhor. Só para te lembrar, lembra da história do cordeirinho de Rubens, que o pai diz, filho, ou ele ou você? Foi o que Deus fez quando Jesus então está dizendo, esta Páscoa, porque o meu corpo será dado, o meu sangue será derramado. Deve lembrar que alguém morreu no seu lugar, e foi Cristo. Quando chegou esse momento da cruz, você deve lembrar que o pai então disse assim, como aquele pai para Rubens, ou ele ou você, ou o Cordeiro de Deus, ou você, alguém teria que morrer. Então ele morreu no nosso lugar. Alguns flashes disso nós temos no Antigo Testamento, quando Abraão vai sacrificar Isaque, o seu filho, o filho da promessa. E ele vai com o coração cheio de inquietações. E no caminho Isaque pergunta para o pai, pai, está aqui o fogo, a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão olha para o seu filho e diz, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o sacrifício. Imagina essa pergunta de Isaque percorrendo todas as gerações do Antigo Testamento. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. Quando nós abrimos os evangelhos, as primeiras páginas dos evangelhos, os primeiros capítulos, as primeiras páginas, nós encontramos uma figura enigmática ali chamada João Batista, o último dos profetas, que está anunciando, ele é o precursor de Jesus, ele está anunciando como arauto a chegada do rei. E de repente ele olha para Jesus, quando ele pregava às margens do Rio Jordão, no deserto da Judéia, ele olha para Jesus aproximando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquela perguntinha de Isaque, onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Agora João Batista mostra, Deus proveu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então chegou o momento de ou ele ou você, alguém morreu no seu lugar. Aquela morte de Cristo lá na cruz, para dar sentido àquela Páscoa, ela é uma morte substitutiva. Ou ele morreria ou você. Não teria salvação para nós se Cristo não tivesse morrido naquela cruz para substituir a nós ali. E para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa Páscoa que no Antigo Testamento tinha o sentido apenas de libertação, agora ela ganha um sentido de salvação. E salvação eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta morte agora de Cristo, ela não traz apenas uma libertação nacional, ela traz uma libertação espiritual, na sua amplitude. Ele morreu no nosso lugar para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então a Páscoa, ela tem um sentido de libertação, ela tem um sentido de salvação, porque agora nós temos em Cristo uma salvação eterna. Ela tem o sentido de uma nova vida também. Não é errado lembrarmos que a Páscoa tem também um sentido da nova vida, só não tem nada a ver com coelho e chocolate, tem a ver com Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ela tem um sentido da nova vida, porque ele nos traz uma nova vida, a sua morte nos traz uma nova dimensão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então agora é uma nova dimensão, uma nova vida, um caminhar com Cristo, em obediência a Ele, em comunhão com Ele, com a sua palavra. Então Ele nos dá uma nova vida. Se você está cansado desta velha vida, de pecado, de amargura, sem esperança, sem paz, olha para Cristo. Ele te dá uma nova vida. Ele morreu na cruz para salvar pecadores como você e eu. A Páscoa tem também o sentido de vida eterna, porque é nesse contexto que Jesus também ressuscitou, derrotou a morte, ressuscitando dos mortos, para nos dar a garantia da vida eterna. Então o projeto de Deus para nós não encerra no túmulo. O túmulo é apenas um capítulo, como na história de Cristo. O túmulo foi apenas um capítulo, ele ressuscitou dos mortos. Assim também a nossa vida. O projeto é de vida eterna. A morte física é apenas um capítulo dessa história. Quando ele voltar, nós vamos ressuscitar dos mortos. Os mortos ressuscitarão, baseado na ressurreição de Cristo, que venceu a morte por nós. Então, observa que o projeto de Deus agora ganha plenitude. É por isso que lá na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. E agora ele nos oferece uma salvação completa. Essa história de que eu tenho que completar a minha salvação pelas boas obras não é o Evangelho. O Evangelho é o está consumado. Jesus nos oferece uma salvação plena, uma salvação completa. Ele morre na cruz, ele ressuscita no terceiro dia, ele subiu aos céus, ele voltará em poder e glória para julgar este mundo, ressuscitar os mortos e nos acolher para ele eternamente. Então a Páscoa tem sentido de libertação, salvação, uma nova vida e também de vida eterna. É assim que você vê a Páscoa, ou só aquele ponto cego na história? A Páscoa, ela tem essa amplitude para nós, e Jesus é o sentido real desta Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e só Ele pode perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida e promover a paz com Deus no seu coração. Creia nele como seu Salvador, entregue a Ele a sua vida. Aproveite esse tempo de Páscoa para você também ter um verdadeiro encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém morreu no seu lugar, e este alguém se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos a concluir este programa.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Touraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer muito a sua audiência e nós vamos sempre encerrar orando, falando com Deus, colocando a sua vida, nossos telespectadores na presença de Deus neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por tua graça que renova a vida. Obrigado pela Páscoa, hoje simbolizada na ceia do Senhor, é o que tem sentido sacramental para nós. Lembrando que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, deu ali o seu próprio corpo, derramou ali o seu próprio sangue, nos dando salvação e vida eterna. Bendito seja o teu nome. Oramos por aqueles que nos ouvem agora, onde estiver um telespectador ligado conosco, que a tua graça o assista com poder, com misericórdia, aplicando esta mensagem gloriosa do Evangelho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ao coração daquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E que haja paz nesse coração ao crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muito nós agradecemos por esse tempo aqui juntos, na tua presença, e oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Continue na programação deste canal.